Nascido em Szczecin, às margens do rio Oder, no noroeste do que agora é a Polônia, em agosto de 1901, o SS Oberstgruppenführer Hans Kammler foi, segundo relatos contemporâneos, um dos hierarcas mais implacáveis e engenhosos do regime nazista. Kammler despertou sua paixão pelo campo militar em 1919, quando se alistou voluntariamente no exército alemão e começou a servir no Freikorps Rossbach, uma das muitas tropas improvisadas que, após a Primeira Guerra Mundial, começaram a integrar antigos veteranos do Reichswehr. Nesse mesmo ano, começou a estudar engenharia em Munique e Danzig, obtendo seu doutorado no final de 1932. Apenas um ano antes, no outono de 1931, depois de contribuir para a luta contra os blocos comunistas pelo controle da cada vez mais instável República de Weimar, Kammler decidiu ingressar no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Uma vez nas fileiras do Partido Nazista, ele desenvolveu uma carreira meteórica rumo ao poder. No inverno de 1933, Kammler já fazia parte das SS. No início da década de 1940, imediatamente após ser designado para o SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, K.A. Kammler tornou-se colaborador de Oswald Pohl, o principal administrador dos campos de concentração nazistas. De sua nova posição, Kammler sugeriu uma nova e terrível solução para o problema da superpopulação nos campos: a construção de enormes edifícios crematórios. Em 26 de setembro de 1941, poucos dias após o anúncio do plano concebido para Majdanek, Kammler ordenou a construção do maior centro de extermínio já visto em Auschwitz, a cerca de 43 quilômetros a oeste de Cracóvia, para onde cerca de 1.300.000 pessoas seriam enviadas. Sua construção demorou mais do que o previsto e, em 19 de dezembro de 1941, Kammler teve que se comunicar com Himmler para atualizá-lo sobre a situação. O lento progresso, tanto em Auschwitz quanto em Majdanek, devia-se, segundo ele, às baixas temperaturas, à falta de materiais e à insuficiência de mão de obra. Para acelerar o processo, Kammler, na qualidade de membro do WVH, esteve intimamente envolvido em todos os principais projetos de construção relacionados aos campos de extermínio. Finalmente, no final de março de 1942, começou a deportação em massa de judeus para Majdanek e Auschwitz. Em agosto de 1943, depois que a Real Força Aérea bombardeou com sucesso o complexo de produção de foguetes em Peenemünde, através da chamada Operação Hydra, o ministro do Reich de Armamento e Produção de Guerra, Albert Speer, recomendou continuar a produção de armas de forma clandestina. Hitler imediatamente concordou com Speer, e ambos decidiram que as SS, com sua vasta oferta de mão de obra, eram as mais adequadas para realizar a tarefa. Kammler foi selecionado para supervisionar o projeto. Ele rapidamente encarregou-se de transferir toda a produção para esconderijos subterrâneos, formando o complexo Mittelwerk, camuflado no campo de concentração Mittelbau-Dora, e supervisionando a construção de mais instalações em Jonastal, Karkonosze e Ebensee. Estima-se que das 20.000 pessoas que morreram em Mittelbau-Dora, aproximadamente 10.000 o fizeram devido às condições de trabalho desumanas impostas por Kammler no desenvolvimento de mísseis. Speer até chegou a temê-lo e o colocou entre os asseclas mais cruéis e implacáveis de Himmler. No final da guerra, a extensa hierarquia do Terceiro Reich já havia começado a entrar em colapso e o poder estava se concentrando em menos indivíduos. Em março de 1944, Himmler convenceu Hitler a colocar o projeto V2 diretamente sob o controle das SS. Em 8 de agosto, Kammler assumiu o comando do projeto, substituindo Walter Dornberger. No início do ano seguinte, Hitler nomeou Kammler chefe de todos os projetos de mísseis. Mas devido à falta de suprimentos, o programa já estava chegando ao fim naquela época. Em março de 1945, Hitler despojou Hermann Göring, comandante em chefe da Luftwaffe, de seus poderes sobre a manutenção e fornecimento de aviões, transferindo essas funções para Kammler. Isso culminou na nomeação de Kammler como plenipotenciário-geral do Führer no início de abril. Assim,
Kammler consolidou seu lugar como um dos principais hierarcas nazistas enquanto o regime desmoronava ao seu redor. Diante do implacável avanço das forças aliadas na Alemanha, Kammler começou a mover-se de um lugar para outro, tentando não abandonar seus projetos, e fugindo não só dos soldados aliados, mas também de seus superiores, a quem desobedecia cada vez mais. Durante sua fuga, Kammler tornou-se ainda mais paranoico e implacável. No final de março de 1945, em meio à evacuação dos mísseis V2, ele ordenou a execução de mais de 200 trabalhadores, junto com suas famílias, depois que seu automóvel foi parado em uma estrada em Sauerland, no que seria conhecido como o Massacre da Floresta de Arnsberg. Em 1º de abril, as forças sob seu comando foram chamadas a se juntar à infantaria alemã, e Kammler ordenou a evacuação de centenas de engenheiros e cientistas para a fortaleza alpina nazista. Como o último míssil V2 havia sido lançado no final de março, em 5 de abril, o Oberkommando der Wehrmacht encarregou Kammler da defesa da zona de Nordhausen. No entanto, Kammler desobedeceu a ordem, e seus movimentos, a partir de então, tornaram-se extremamente elusivos para a posteridade. Comprometido de coração com a causa nazista, Kammler não via contradição entre as noções hitlerianas de sangue e solo e os métodos científicos e tecnológicos modernos que ele havia estudado e aprendido durante sua juventude. Seu objetivo, ao contrário, era colocar esses métodos à disposição dos nazistas, acreditando que o nacionalsocialismo era uma espécie de catalisador necessário para o desenvolvimento da modernidade. Para Kammler, os conceitos modernos de ciência e tecnologia e as ideias associadas à supremacia alemã estavam, em última análise, entrelaçados. Na figura de Kammler, a competência tecnológica e o fanatismo nazista coexistiam em perfeita harmonia. A sombra do caos. Os misteriosos. Últimos dias de Hans Kammler. Os últimos dias da vida de Hans Kammler são extremamente confusos e, por vezes, contraditórios. Segundo relatórios, na sua maioria compilados pelas forças britânicas e norte-americanas, Kammler conseguiu sobreviver aos ataques da Real Força Aérea na zona de Nordhausen, conduziu o que restava da sua equipe para um lugar seguro e chegou a Munique no dia 13 de abril para se encontrar com Speer. Após a reunião, Kammler escondeu-se no Palácio de Linderhof, situado num vale perto da aldeia de Oberammergau, onde se encontrava a fábrica de aviões Messerschmitt 262, perto de um extenso esconderijo subterrâneo das SS, onde se acredita que ele possa ter escondido, ou talvez destruído, centenas de documentos classificados que continham valiosas informações sobre os desenvolvimentos tecnológicos do regime nazista. No final de abril, ele viajou para Avon, na Áustria, perto de um campo de concentração, atrás do qual havia uma instalação subterrânea de armazenamento de armas. Segundo alguns testemunhos, Kammler pode ter se hospedado também na Vila Mendelssohn, em Ebensee, o local de um dos projetos que lhe foram atribuídos, e ordenou a transferência imediata do escritório de Ebensee para Praga. No início de maio, após Hitler se suicidar no Führerbunker e o seu corpo ser queimado no jardim da chancelaria do Reich, e apenas alguns dias antes da rendição final do regime, Kammler partiu para a capital da Checoslováquia, que ainda estava sob controle alemão. No entanto, ele e o seu motorista, Kurt Proik, desviaram-se do comboio principal a meio do caminho e perderam-se desde então. As últimas notícias sobre Kammler foram recebidas pelas forças britânicas no dia 7 de maio, quando o líder nazista tentou enviar uma mensagem a um grupo sobrevivente das SS. No entanto, os britânicos não conseguiram localizar o seu paradeiro, e a vida de Hans Kammler ficou envolta em escuridão a partir de então. Desde então, as teorias proliferaram. Alguns dizem que Kammler finalmente chegou a Praga, apenas para descobrir que a população local se havia levantado contra a ocupação alemã. Em meio ao caos, Kammler teria recebido um tiro na perna esquerda e, depois de ser levado para um hospital, foi assassinado por partidários checos que invadiram o prédio. No entanto, os registros mostram que um sargento-mor do exército alemão chamado Friedrich Baum deu entrada num hospital militar austríaco no final de maio com um ferimento e uma história semelhante.
apenas para morrer de uma infecção uma semana depois. Alguns especularam que, na verdade, este era Kammler, que poderia ter roubado um uniforme militar e assumido a identidade de Baum. Outros dizem que Kammler e 21 homens das SS defenderam um bunker alemão contra um ataque de centenas de combatentes da resistência checa no dia 9 de maio, e que, durante o ataque, um dos ajudantes de Kammler atirou nele para evitar a sua captura. Outras teorias sugerem um possível suicídio. Alguns dos associados de Kammler afirmaram que o plenipotenciário do Führer havia fugido para Ebensee, o que se alinha com a sua estada na Vila Mendelssohn algumas semanas antes, para estar com a sua esposa e que, uma vez lá, tirou a própria vida, disparando contra si mesmo ou tomando comprimidos de cianeto. Em uma declaração juramentada, Preuck afirmou que a data de morte de Kammler foi em torno do dia 10 de maio, mas não conhecia a causa da sua morte. Heinz Zeuner, assistente de guerra de Kammler, no entanto, afirmou que a sua morte ocorreu alguns dias antes, no dia 7 de maio, e que ele, junto com Preuck, enterrou o corpo em uma sepultura anônima. No meio do século XX, como muitas outras histórias da Segunda Guerra Mundial, a de Kammler começou a entrelaçar-se com os conflitos entre os Estados Unidos e a União Soviética. As teorias em torno de sua morte foram refutadas por um agente de contra-espionagem dos EUA chamado Oskar Packe, que afirmou que Kammler foi capturado pelos americanos em meados de maio na fábrica da Messerschmitt em Oberammergau, mas conseguiu escapar logo depois e dirigiu-se para a Alemanha Oriental, onde começou a trabalhar secretamente para a inteligência soviética. Alguns acreditam que as teorias sobre sua viagem a Praga são meras tentativas de encobrir sua fuga para as áreas ocupadas pelos soviéticos, onde os americanos não podiam realizar uma investigação adequada sobre seu paradeiro. Donald W. Richardson, um ex-agente especial da OSS envolvido na Operação Alsos, um plano sob o Projeto Manhattan destinado a recuperar arquivos de pesquisa nuclear alemã e verificar o alcance dos esforços nazistas para criar uma bomba atômica, afirmou ser o homem que escoltou Kammler para os Estados Unidos. Pouco antes de sua morte, Richardson supostamente contou a seus filhos sobre suas experiências durante e após a guerra. Segundo eles, Richardson havia vigiado Kammler até 1947, quando supostamente foi internado em uma prisão de segurança máxima, onde foi brutalmente punido durante os interrogatórios até finalmente se enforcar. No entanto, não há evidências que corroborem essa hipótese. Finalmente, no dia 9 de julho de 1945, a esposa de Kammler solicitou que ele fosse declarado morto e apresentou a declaração de Preuck como prova. 3 anos depois, no dia 7 de setembro de 1948, o Tribunal do Distrito de Berlim-Charlottenburg determinou que a morte de Kammler ocorreu oficialmente no dia 9 de maio de 1945. Tanto Preuck quanto Zeuner mantiveram suas versões dos fatos. Cartas enviadas por Ingeborg Alix von Oldenburg, uma mulher membro do SS Helferinnenkorps, a esposa de Kammler entre 1951 e 1955, parecem apoiar parcialmente a versão oficial. Nessas cartas, afirmava que Kammler havia se despedido dela no dia 7 de maio de 1945 em Praga, dizendo que os americanos o perseguiam, que lhe haviam feito ofertas que ele havia recusado e que não seria capturado vivo. Apesar de todas essas teorias, o destino final de Hans Kammler, um dos líderes nazistas mais implacáveis, permanece envolto em mistério. O legado das Wunderwaffen, tecnologias que desafiaram o destino da guerra. Após o fracasso da Operação Barbarossa e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a situação estratégica da Alemanha mudou, pois o regime nazista não estava preparado para uma guerra prolongada. O conflito começou a se tornar cada vez mais desfavorável para os nazistas, e Hitler decidiu focar na criação de uma série de inovações tecnológicas e armas avançadas, projetadas na esperança de alterar o curso da guerra a favor da Alemanha. A coleção de armas e dispositivos bélicos criados a partir de então recebeu o nome de Wunderwaffe. Entre as inovações mais importantes estavam o Horten Ho 229, um avião de combate a jato com um design de asa delta,
destinado a ser mais furtivo e aerodinâmico, que nunca entrou em produção em massa, mas influenciou o design de aviões furtivos no pós-guerra. O Panzer VIII Maus, um tanque super pesado que, embora projetado para ser imparável no campo de batalha, apenas alguns protótipos foram concluídos e nunca foram usados em combate. O Landkreuzer P-1000 Ratte, um gigantesco tanque de assalto que, se tivesse sido concluído, teria sido o maior veículo blindado já construído, mas apenas protótipos foram construídos e nunca foi produzido em massa. O U-Boot 21, um submarino classe 21 que representou um avanço significativo na tecnologia submarina, com maior velocidade e alcance enquanto submerso. O Heinkel He-162, um caça a jato projetado para ser produzido rapidamente com materiais simples, e embora tenha sido um dos primeiros aviões a jato em combate, seu desempenho e eficácia foram limitados devido a problemas de produção e desenvolvimento. No entanto, as principais inovações criadas por engenheiros e técnicos nazistas foram sem dúvida os foguetes V-2 e o Messerschmitt Me-262, que serão tratados em mais detalhes posteriormente. Por outro lado, houve projetos muito mais ambiciosos e extravagantes que nunca passaram da fase teórica. O Sonnengewehr é provavelmente o melhor exemplo. O regime nazista aspirava a construir um satélite equipado com um enorme espelho parabólico que concentraria a luz solar em um raio devastador capaz de incinerar cidades inteiras do espaço. Esta arma foi glorificada por muitos líderes das SS e da organização Todt em suas cerimônias religiosas, acreditando que seria o meio para dar o golpe final a todos os inimigos do Terceiro Reich. Outro dispositivo que foi submetido a testes foi o canhão sônico, projetado no início de 1940 pelo Dr. Richard Walauschek. Este canhão consistia em 2 refletores parabólicos conectados por vários tubos que formavam uma câmara de disparo. Através dos tubos, uma mistura de oxigênio e metano era introduzida na câmara, que era detonada ciclicamente, e as ondas sonoras produzidas pelas explosões geravam uma onda de choque de alta intensidade, criando um raio sônico de enorme amplitude. No entanto, esses dispositivos nunca foram empregados em combate, e há sérias dúvidas sobre sua possível funcionalidade. As Wunderwaffen foram em grande parte uma mistura de inovações tecnológicas e propaganda. Apesar de seu potencial, muitas dessas armas enfrentaram sérios problemas técnicos, logísticos e de produção que limitaram sua eficácia. A realidade é que, embora algumas dessas armas fossem tecnologicamente avançadas, elas não alteraram significativamente o equilíbrio de poder na guerra, principalmente devido à falta de recursos e ao estágio tardio em que foram introduzidas. O termo Wunderwaffe foi utilizado pelo regime nazista para manter alta a moral e criar a impressão de que a Alemanha possuía tecnologias secretas que poderiam mudar o curso da guerra. Na verdade, as capacidades dessas armas foram muitas vezes exageradas para manter o entusiasmo e a esperança entre a população alemã e as forças armadas. Nesse sentido, as Wunderwaffen representaram o esforço desesperado do regime nazista para superar seus inimigos por meio de tecnologia avançada. Além disso, a produção dessas armas frequentemente envolveu o uso de trabalho forçado em condições desumanas, com milhares de prisioneiros de guerra e civis sofrendo e morrendo nas fábricas. Na realidade, as armas avançadas que o regime nazista tentou desenvolver geralmente exigiam longos períodos de projeto e teste, e não havia perspectivas realistas de que o exército alemão pudesse implantá-las antes do fim da guerra. Hoje em dia, considera-se que o resultado final de todas essas armas, fossem elas implantadas ou não, foi que o Terceiro Reich desperdiçou uma grande quantidade de dinheiro e conhecimento técnico e matou muitos trabalhadores forçados e escravos no desenvolvimento e produção de dispositivos exóticos que proporcionaram pouco ou nenhum benefício tático e estratégico ao seu esforço de guerra. Embora muitas das Wunderwaffen não tenham sido decisivas na Segunda Guerra Mundial, seu desenvolvimento e os princípios tecnológicos que incorporaram influenciaram a engenharia militar e o desenvolvimento de armas na era pós-guerra, e alguns designs até tiveram aplicações e desenvolvimentos em tecnologias militares modernas. Uma vez terminado o conflito, muitos dos cientistas e engenheiros alemães que trabalharam no desenvolvimento das Wunderwaffen
foram capturados e levados para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e União Soviética, onde continuaram trabalhando em programas de tecnologia avançada. Sua experiência e conhecimento foram cruciais para o desenvolvimento de programas que surgiram no contexto do pós-guerra, da Guerra Fria e da corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, bem como outras tecnologias militares. O V-2, o apogeu da tecnologia nazista e o prelúdio à corrida espacial. Em meados da década de 1930, a grande maioria dos programas tecnológicos do regime nazista se concentrou na construção de um grande foguete de artilharia, o A-4. Para alcançá-lo foram testadas características de design e diversas técnicas de controle utilizando um modelo reduzido chamado A-5. No final de 1941, o A-4 estava completo, e o primeiro teste foi realizado no 13 de junho de 1942. No entanto, o foguete não conseguiu decolar e caiu no chão. O segundo teste, lançado no 16 de agosto, voou durante alguns segundos antes de começar a oscilar e eventualmente se desintegrar no ar. O terceiro teste, realizado no 3 de outubro, foi o primeiro a completar um voo bem-sucedido, alcançando uma altitude de 5 km e caindo a 190 km de distância. Entusiasmado com o sucesso do projeto, Hitler ordenou a produção em massa do A-4 sob o nome de Vergeltungswaffe 2, ou simplesmente V-2, com o objetivo principal de atacar Londres. O V-2 foi o primeiro míssil balístico de longo alcance do mundo e o primeiro objeto feito pelo homem a alcançar a borda do espaço exterior. Foi desenvolvido sob a direção do engenheiro Wernher von Braun, um dos principais projetistas de foguetes do século XX e o cientista-chefe do programa de foguetes do Terceiro Reich. O trabalho no V-2 começou em meados da década de 1930, com os primeiros testes realizados na ilha de Peenemünde, no Mar Báltico. O foguete V-2 foi projetado como uma arma de represália para atacar cidades aliadas em resposta aos bombardeios sobre a Alemanha. Era impulsionado por um motor de foguete de combustível líquido que utilizava uma mistura de etanol e oxigênio líquido como propelentes, capaz de alcançar velocidades de até 5.760 km por hora e tinha um alcance de aproximadamente 320 km. O primeiro uso operacional do V-2 ocorreu no 8 de setembro de 1944, quando um foguete foi lançado contra Paris, seguido por outro que atingiu Londres. Ao longo da guerra, aproximadamente 5.000 foguetes V-2 foram lançados, principalmente dirigidos a locais no Reino Unido, na Bélgica e nos Países Baixos. Embora o V-2 causasse uma destruição significativa nas cidades-alvo, particularmente Londres e Antuérpia, não foi uma arma decisiva para a guerra, principalmente devido ao seu alto custo de produção, precisão limitada, e ao fato de que, como sucessor do V-1, um míssil de cruzeiro, só apareceu em meados de 1944, quando a guerra já havia tomado um rumo decisivo para a vitória aliada. Apesar disso, o V-2 representou um dos avanços mais significativos em tecnologia de armamentos alcançados até aquele momento. Ao contrário do V-1, o V-2 era invulnerável. Alcançava velocidades impressionantes que nem os caças mais rápidos da época podiam interceptar, e a artilharia antiaérea não podia derrubá-lo. Além disso, devido ao fato de ser lançado de bases móveis, era extremamente difícil localizar sua posição. A altitude e a velocidade alcançadas pelo V-2 o tornavam virtualmente indetectável com a tecnologia de radar da época. Embora o míssil pudesse ser visto pelos pilotos aliados no momento do lançamento, que então tinham controle total dos céus, nenhum caça foi capaz de impedir um lançamento de V-2. Parecia que os alemães haviam criado uma arma contra a qual não havia defesa. Por outro lado, a produção em massa do V-2 envolveu o uso de trabalho forçado, principalmente de prisioneiros de campos de concentração, em condições extremamente duras e perigosas. As fábricas subterrâneas projetadas por Kammler como Mittelwerk, onde os foguetes eram montados, foram cenários de sofrimentos terríveis, com milhares de prisioneiros morrendo devido às condições desumanas de trabalho que suportavam. No entanto, o V-2 marcou um marco na história da tecnologia de foguetes e serviu como precursor dos mísseis balísticos intercontinentais
e dos programas espaciais pós-guerra. A tecnologia utilizada em sua construção foi a base sobre a qual foram construídos os programas espaciais, através dos quais os Estados Unidos e a União Soviética competiriam no contexto emergente da Guerra Fria após a queda definitiva do regime nazista. O Messerschmitt Me-262, a reação que chegou tarde demais. Embora a atenção dos cientistas e engenheiros do regime nazista estivesse principalmente voltada para o design e construção de foguetes de artilharia, também trabalharam em outros projetos. O mais importante deles foi, sem dúvida, o Messerschmitt Me-262, apelidado de Schwalbe, o primeiro caça a jato do mundo a entrar em serviço. O desenvolvimento do Me-262 começou em 1938, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, sob a direção de Willy Messerschmitt. Originalmente, o avião foi concebido como um caça com motor a pistão, mas em 1939 foi tomada a decisão de adaptá-lo para motores a jato, uma tecnologia que na época estava em suas primeiras fases de desenvolvimento. O Me-262 fez seu primeiro voo no início de 1942, embora estivesse equipado com um motor a pistão devido a problemas com os motores a jato. O primeiro voo com motores a jato totalmente operacionais ocorreu em julho do mesmo ano. O Me-262 era impulsionado por dois motores a jato Junkers Jumo 004, que lhe conferiam uma velocidade máxima de aproximadamente 870 km por hora, muito mais rápido do que qualquer avião com motor a pistão em serviço na época. Estava armado com 4 canhões automáticos Mk-108 de 30 mm, o que o tornava uma ameaça formidável para os bombardeiros aliados. Também podia transportar bombas, permitindo seu uso como caça-bombardeiro. Além disso, o Me-262 apresentava um design de asa em delta altamente inovador para a época, o que ajudava a melhorar seu desempenho aerodinâmico em altas velocidades. A estreia em combate do Me-262 ocorreu no dia 25 de julho de 1944, marcando um ponto significativo na história militar. O tenente Alfred Schreiber participou pela primeira vez em combate com um Me-262, interceptando um mosquito britânico pilotado pelo tenente A. E. Wall, que estava em uma missão de reconhecimento sobre Munique. Wall tentou evadir usando a potência tradicional do mosquito, mas para sua surpresa seu oponente se aproximava implacavelmente. Wall conseguiu escapar, mas acabou se acidentando ao tentar pousar enfermo. Naquele dia, Schreiber demonstrou as capacidades dos aviões a jato, estabelecendo um precedente inevitável na história da aviação. Embora os técnicos e engenheiros que trabalhavam para o regime nazista acreditassem que o Me-262 tinha o potencial de mudar o curso da guerra aérea, que até então havia sido dominada pelas forças aliadas, sua produção e implantação operacional foram prejudicadas por vários fatores, incluindo problemas técnicos com os motores, escassez de materiais e erros estratégicos. Um desses erros foi a insistência de Hitler em utilizar o Me-262 como bombardeiro em vez de como caça. No final da guerra, aproximadamente 1.400 Me-262 foram fabricados, mas apenas 300 puderam ser utilizados simultaneamente devido aos problemas mencionados. Assim como o V-2, o Me-262 não entrou em combate até meados de 1944, momento em que a guerra já se inclinava a favor dos aliados. Apesar da confiança dos técnicos e engenheiros alemães e de sua velocidade inigualável e armamento potente, que até superava o dos caças aliados, o Me-262 tinha algumas fraquezas que as forças inimigas não hesitaram em explorar. Entre essas fraquezas estavam a incapacidade de realizar curvas fechadas e o atraso em reduzir a velocidade de aproximação para o pouso, juntamente com a necessidade de uma pista longa para a decolagem. Isso o tornava muito vulnerável durante essas fases operacionais, e os pilotos aliados rapidamente desenvolveram táticas para contrabalançar os ataques do Me-262, como emboscar durante a decolagem ou pouso quando estava indefeso.
Isso obrigou os comandantes das bases aéreas alemãs a cercar suas bases com cinturões de artilharia antiaérea e criar esquadrões específicos de aviões Bf-109 e Fw-190 para a proteção do Me-262. A crítica escassez de recursos de produção, pilotos treinados e combustível que a Alemanha enfrentava no final da guerra contribuiu para forçar a operação de unidades de caças a partir de bases improvisadas ao longo da Autobahn, a principal rodovia da Alemanha, onde foi encontrado um grande número de Mi-262 abandonados no final da guerra. Apesar dessas dificuldades, o Mi-262 conseguiu derrubar um número significativo de aviões aliados, demonstrando o imenso potencial dos aviões a jato. O Mi-262 marcou finalmente o início da era dos aviões a jato e teve uma influência significativa no design dos aviões de combate nas décadas seguintes. Muitos dos princípios de design e tecnologias utilizados no Mi-262 foram adotados e aprimorados em aviões da pós-guerra. Arquitetos da destruição, a organização Todt na Alemanha nazista. No início da década de 1940, quando a guerra começou a se inclinar a favor das forças aliadas, Hitler ordenou que a grande maioria das instituições nazistas se dedicasse exclusivamente ao esforço de guerra. A organização Todt, uma entidade de engenharia civil fundada em 1933 por Fritz Todt, um engenheiro civil e membro do partido, tornou-se uma organização essencialmente paramilitar. Seus projetos, que até então haviam se concentrado principalmente na construção de estradas, pontes e estruturas defensivas em território alemão, foram orientados para a produção de armamento e infraestrutura para os campos de concentração e extermínio projetados por Kammler. A organização Todt foi responsável pela construção da rede de rodovias na Alemanha. Este foi um dos primeiros grandes projetos do regime nazista e foi promovido como um símbolo de progresso e modernização sob a liderança de Hitler. No entanto, com o tempo, o enorme aumento na demanda por mão de obra para vários projetos militares e paramilitares, combinado com uma série de leis promovidas pelo governo alemão que incentivavam toda a população a se alistar no exército ou realizar diversos trabalhos para o regime, permitiu que a organização Todt recrutasse quase 2 milhões de trabalhadores alemães. A organização acabou passando a depender diretamente de oficiais militares de alto escalão e desempenhou um papel muito ativo durante a Segunda Guerra Mundial. Expandiu-se rapidamente e assumiu um papel crucial na construção de fortificações militares. Participou da construção de estruturas defensivas como a linha Siegfried, na fronteira ocidental da Alemanha, projetada para se defender de uma possível invasão, e o Muro Atlântico, uma extensa linha de fortificações que se estendia ao longo da costa ocidental da Europa, da Noruega, até a fronteira com a Espanha. A organização Todt era composta por um pequeno número de consultores, em sua maioria engenheiros e técnicos, que respondiam às forças armadas. Abaixo deles estavam magnatas da indústria do aço como Alfred Krupp, Wilhelm Flick, Hugo Stinnes, e abaixo deles uma grande quantidade de trabalhadores estrangeiros. A organização Todt também esteve envolvida na construção de campos de concentração e no uso extensivo de mão de obra escrava. Estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas, incluindo prisioneiros de guerra e trabalhadores forçados de territórios ocupados, foram exploradas pela organização em condições extremamente duras. Fritz Todt morreu em um misterioso acidente aéreo em 1942 na cidade de Frankfurt. Isso, assim como o destino final de Kammler, deu origem a muitas teorias conspiratórias. Após sua morte, Albert Speer, que já estava profundamente envolvido na organização como ministro de armamentos, assumiu o controle da organização Todt. Sob sua liderança, a organização ampliou ainda mais suas atividades, contribuindo significativamente para o esforço de guerra nazista, mas também intensificando o uso de mão de obra escrava. Após o colapso do Terceiro Reich, a organização foi dissolvida. Muitos de seus líderes, incluindo Speer, foram julgados nos julgamentos de Nuremberg por crimes de guerra e crimes contra a humanidade, principalmente devido ao uso de mão de obra escrava nos campos de concentração e nas fábricas frequentemente ocultas abaixo deles,
assim como pelas condições desumanas a que foram submetidos. A infraestrutura construída pela organização Todt, como as rodovias e algumas fortificações, perdurou após a guerra, embora os aspectos mais sinistros de seu legado, como a brutal exploração de trabalhadores forçados, eventualmente se tornassem objeto de estudo e condenação. No final da guerra, o poder e a influência da organização haviam crescido imensamente, e estima-se que, para 1944, entre 25% e 30% da produção bélica alemã provinha de fábricas geridas pela organização, empregando direta e indiretamente mais de 3 milhões de trabalhadores. Embora o acidente tenha sido oficialmente atribuído a falhas técnicas, o fato de Todt estar em um voo privado e não em uma missão oficial levantou dúvidas. Todt era um alto funcionário do regime nazista e um colaborador próximo de Hitler. Além disso, sua morte ocorreu em um momento em que o regime estava intensificando a produção de armamento e fortificações. Algumas teorias sugerem que sua morte poderia ter sido o resultado de conflitos internos dentro do regime ou uma conspiração, já que permitiu que Albert Speer, que havia sido parcialmente deslocado por Kammler, assumisse o controle da organização Todt e das políticas de armamento. Speer era conhecido por sua ambição e seus estreitos laços com Hitler, o que levou a especulações sobre possíveis motivos para seu ascenso ao poder. A falta de informação definitiva e as circunstâncias que rodearam o evento tornaram a morte de Fritz Todt um tema de debate e especulação na história da Segunda Guerra Mundial. O Projeto Urânio, o sonho nuclear fracassado de Hitler. Em dezembro de 1938, em um antigo laboratório em Berlim, os químicos alemães Otto Hahn e Fritz Strassmann, junto com a física judia Lise Meitner, descobriram a fissão nuclear e decidiram publicar suas descobertas na revista Naturwissenschaften. No início do ano seguinte, Meitner, perseguida pelos nazistas, foi forçada a abandonar o país, primeiro fugindo para os Países Baixos e depois para a Suécia, onde ela e seu sobrinho, Otto Frisch, confirmaram os resultados de sua descoberta. Pouco depois, em abril de 1939, Paul Hartek, diretor do Departamento de Física e Química na Universidade de Hamburgo e conselheiro do exército alemão, contatou membros da liderança do Terceiro Reich para alertá-los sobre as implicações militares da descoberta. O regime imediatamente parou a exportação de urânio e formou um comitê encarregado de estudar os usos práticos de uma reação em cadeia nuclear sustentada. Após sua primeira reunião, o comitê adotou o nome de Clube do Urânio. Apenas 5 meses depois, em setembro de 1939, no contexto da invasão alemã da Polônia e impulsionado pelo Waffenamt, o regime nazista lançou o Projeto Urânio, equivalente ao Projeto Manhattan desenvolvido pelos Estados Unidos. Com o tempo, o projeto se concentrou em 3 atividades principais: o desenvolvimento de um reator nuclear, a produção de urânio e água pesada, e a separação de isótopos de urânio. O Projeto Urânio, no entanto, enfrentou várias dificuldades. Para meados de 1942, os oficiais militares alemães perceberam que o programa havia envolvido um investimento excessivo e não havia produzido os resultados esperados. Então, decidiram cortar seu financiamento e transferi-lo para o Reichsforschungsrat. Os problemas econômicos começaram a afetar o regime na época e os fundos destinados à pesquisa nuclear estavam cada vez mais escassos. O projeto eventualmente se reduziu a uma rede descentralizada de pesquisadores isolados, com programas de pesquisa muito diferentes que competiam ferozmente pelos escassos recursos que o regime podia fornecer. Por outro lado, quando as forças aliadas souberam da existência do projeto, começaram a bombardear as plantas de água pesada dos nazistas, um líquido altamente especializado usado para resfriar reatores nucleares, e até organizaram missões de comando para destruir os envios de água pesada que haviam sobrevivido aos bombardeios. Para evitar isso, os nazistas decidiram transferir as instalações para locais não convencionais e mais seguros. O famoso físico Werner Heisenberg, diretor do Instituto Kaiser Wilhelm, teve que se realocar para o porão de uma igreja em Haigerloch, onde ele e sua equipe construíram um reator nuclear experimental feito de cubos de urânio suspensos em um cabo
e mergulhados em grandes tanques de água pesada. Apesar dos esforços de Heisenberg, o reator nunca funcionou. As forças americanas e britânicas também realizaram missões de espionagem secretas como parte da Operação Alsos, que por sua vez fazia parte do Projeto Manhattan. As ambições nucleares de Hitler também foram frustradas por suas próprias ações. Em meados da década de 1930, a constante interferência do Partido Nazista no mundo acadêmico alemão levou muitos físicos, engenheiros e matemáticos a abandonar o país. Os cientistas judeus que não se foram rapidamente depurados, reduzindo ainda mais as fileiras de pesquisadores. Além disso, a constante demanda de mão de obra pelo exército alemão levou ao recrutamento de grande parte do pessoal capacitado, apesar de sua falta de conhecimentos militares, o que reduziu significativamente o número de pesquisadores disponíveis. Finalmente, embora se pretendesse que os membros da Luftwaffe realizassem pesquisas avançadas em um local de testes do exército, o projeto Urânio permaneceu confinado a laboratórios, com o relativamente modesto objetivo de construir um reator nuclear que pudesse sustentar uma reação em cadeia por um período significativo de tempo e alcançar a separação completa de pelo menos alguns isótopos de urânio. Mas a verdade é que esse objetivo nunca foi alcançado, e apesar dos temores que se espalharam na época, os alemães nunca estiveram realmente perto de produzir armas nucleares. Com o fim da guerra na primavera de 1945, várias potências aliadas competiram para obter pessoal, instalações e materiais sobreviventes da indústria nuclear alemã. A grande maioria dos cientistas envolvidos no projeto foi capturada e enviada para Farm Hall, na Inglaterra, através da Operação Epsilon, organizada pelas forças britânicas, onde os ingleses gravaram secretamente os cientistas alemães na esperança de descobrir segredos sobre os projetos nucleares nazistas. Os americanos apreenderam a maior parte dos materiais e conseguiram coletar várias toneladas de urânio-235, o único isótopo capaz de causar uma reação em cadeia de fissão nuclear. A União Soviética, por sua vez, conseguiu coletar urânio e água pesada e recrutar alguns cientistas alemães. Hoje em dia, acredita-se que o regime nazista, no final, nunca esteve verdadeiramente perto de construir a bomba atômica. As razões para isso são, no entanto, objeto de debate, uma vez que estão ligadas não apenas à falta de recursos e deficiências operacionais que afetaram o regime no final da guerra, mas também a questões éticas, já que não se sabe com precisão se os cientistas e engenheiros que trabalharam para os nazistas estavam finalmente a favor ou contra o regime liderado por Hitler. Os tesouros ocultos do Terceiro Reich, Operação Paperclip e a batalha pelo conhecimento alemão. Após a queda do regime nazista na primavera de 1945, os Estados Unidos e a União Soviética se envolveram em uma feroz e encoberta luta pelo controle dos avanços científicos e tecnológicos da Alemanha nazista, especialmente nos campos da indústria militar, particularmente a aeronáutica e da química. Os Estados Unidos conduziram a Operação Paperclip com esse propósito, uma missão projetada pelo Serviço de Inteligência dos EUA para recrutar centenas de cientistas, engenheiros e técnicos alemães que haviam trabalhado para o Terceiro Reich em áreas-chave, como a aeronáutica, a química e o desenvolvimento de foguetes. Inicialmente chamada de Operação Overcast, a missão acabou adotando o nome de Operação Paperclip devido à prática dos agentes americanos de marcar os arquivos dos cientistas selecionados com um clipe de papel. Na primavera de 1943, o regime nazista começou a recrutar cientistas e técnicos das unidades de combate para começar a desenvolver novas armas e dispositivos militares. Todos aqueles com doutorado ou mestrado em ciências exatas foram imediatamente dispensados do serviço militar. Esse esforço, que exigia rastrear pessoal qualificado para a tarefa e investigar suas vidas privadas para determinar sua lealdade ao regime, culminou na criação da lista Ozenberg. Em março de 1945, um técnico polonês encontrou os restos da lista entre os escombros. O major Robert B. Staver, membro da inteligência americana, usou-a para criar a Lista Negra, o nome código para a lista de especialistas em foguetes que o Serviço de Inteligência utilizou para a operação.
Inicialmente, enquanto a missão ainda estava sob o nome código Operação Overcast, a intenção original de Staver era apenas entrevistar os cientistas. No entanto, após ouvir o que ele descobriu durante essas entrevistas, o propósito da operação foi alterado e, em 22 de maio, ele enviou um telegrama ao Departamento de Guerra do ZEUA, instando a evacuação de 100 cientistas alemães que estavam sob sua custódia. Embora a maioria deles tenha se rendido às forças americanas, Staver estava preocupado com a possibilidade de que alguns cientistas pudessem emigrar e continuar sua pesquisa em outros países. Para evitar isso, ele organizou a captura de todos aqueles que não se entregassem voluntariamente. Grande parte desses esforços concentrou-se na Saxônia e Turíngia, que passariam a fazer parte da zona de ocupação soviética em 1º de julho. Muitas instalações de pesquisa e pessoal alemão haviam sido evacuados para esses estados, especialmente de Berlim. Temendo que o controle soviético limitasse a capacidade do ZEUA de explorar o conhecimento científico e técnico alemão, os Estados Unidos implementaram um plano de evacuação para o pessoal científico da Saxônia e Turíngia. Ao todo, mais de 1.800 técnicos e cientistas e 3.700 de seus familiares foram secretamente trazidos para o ZEUA. Aqueles com conhecimentos ou habilidades especiais foram levados para centros de detenção para interrogatórios, em alguns casos por meses. Muitos deles foram realocados em pequenas cidades no interior ou no deserto, onde não havia instalações de pesquisa nem locais de trabalho. Receberam estipêndios e eram obrigados a se apresentar 2 vezes por semana na sede policial para evitar que fugissem. O governo estabeleceu que os técnicos e cientistas só seriam liberados uma vez que todas as agências interessadas estivessem satisfeitas de que haviam obtido todas as informações desejadas. Muitos dos cientistas e técnicos alemães recrutados pelo governo dos Estados Unidos haviam sido membros do Partido Nazista ou participado diretamente de projetos que contribuíram para o esforço de guerra do Terceiro Reich, incluindo alguns realizados em instalações onde se utilizava trabalho escravo. Apesar disso, no contexto emergente da Guerra Fria, a prioridade para os Estados Unidos era garantir que seu talento não caísse nas mãos soviéticas. Por isso, as forças americanas decidiram limpar os registros da maioria deles, omitindo ou minimizando seus antecedentes. No total, estima-se que a Operação Paperclip envolveu mais de 6.000 pessoas, consideradas parte das reparações intelectuais que a Alemanha deveria pagar aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha. Considerando as patentes e os processos industriais envolvidos, calcula-se que o valor dessas reparações foi de cerca de 10 bilhões de dólares. Um dos principais objetivos da Operação Paperclip foi a aquisição do programa de foguetes alemão, especialmente os relacionados aos mísseis balísticos V-2. Wernher von Braun, o principal designer do foguete V-2, foi um dos recrutas mais proeminentes. No contexto da emergente corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, von Braun e sua equipe foram transferidos para a América do Norte, onde desempenharam um papel crucial no desenvolvimento do programa espacial americano, incluindo o programa Apollo, que levou ao primeiro pouso tripulado na Lua. Em última análise, a Operação Paperclip fez uma contribuição decisiva para o desenvolvimento da tecnologia militar e espacial dos Estados Unidos na era do pós-guerra. No entanto, embora tenha sido altamente eficaz do ponto de vista técnico e estratégico, sua história levanta questões desconfortáveis sobre os compromissos éticos e as decisões tomadas no contexto da Guerra Fria. Muitos dos projetos tecnológicos e científicos desenvolvidos pelos Estados Unidos foram, em última instância, baseados em programas projetados pelo regime nazista para implementar seu plano de expansão e extermínio. Por trás da cortina de ferro, a Operação Ozoaviakin e o outro lado da corrida pelo conhecimento alemão. Em outubro de 1946, exatamente um ano após o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética decidiu contrariar a influência americana criando a Operação Ozoaviakin, cujo objetivo principal era o recrutamento de milhares de cientistas, engenheiros e técnicos da zona ocupada pela Alemanha pelos soviéticos e sua transferência para a União Soviética. Assim como as forças americanas com a Operação Paperclip,
a União Soviética buscou capitalizar o conhecimento técnico e científico dos cientistas e técnicos alemães, garantindo que as capacidades científicas e técnicas da Alemanha não caíssem exclusivamente nas mãos dos americanos. Imediatamente após a guerra, sob supervisão soviética, foram estabelecidos escritórios de design experimental na zona ocupada da Alemanha pelos soviéticos. No início de 1946, alguns desses escritórios já haviam se tornado grandes empresas de desenvolvimento. A importância estratégica e militar dessas empresas levou a conflitos com outras forças aliadas, o que fez com que alguns líderes do Partido Comunista considerassem a possibilidade de transferi-las para a União Soviética. Embora essa possibilidade tenha sido rejeitada por alguns setores da liderança soviética, Stalin decidiu, no início de abril, transferir o material e o pessoal especializado para o país. A operação foi conduzida pelo NKVD com o apoio da Osoaviakin, uma organização paramilitar soviética. Na noite de 22 de outubro de 1946, as forças soviéticas prenderam mais de 2.000 especialistas alemães, junto com suas famílias, na zona ocupada da Alemanha pelos soviéticos. Milhares de cientistas e técnicos foram transferidos em trens e aviões de carga para várias instalações de pesquisa e desenvolvimento na União Soviética, onde continuaram trabalhando sob a supervisão de diferentes membros do Partido Comunista. Assim como os americanos, os soviéticos estavam extremamente interessados na tecnologia de foguetes desenvolvida pelos alemães e planejavam usá-la para lançar seu próprio programa de mísseis. Os cientistas alemães contribuíram significativamente para o programa de foguetes soviético, que finalmente levou ao lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial, em 1957. Além disso, os especialistas alemães capturados trabalharam em uma ampla gama de projetos industriais e militares, incluindo o desenvolvimento de aeronaves, tecnologia de radar e produção de armamentos avançados. Sua experiência ajudou a acelerar vários programas-chave na União Soviética durante os primeiros anos da Guerra Fria. A União Soviética também lançou o projeto Alsos russo, equivalente à Operação Alsos desenvolvida pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Uma operação que ocorreu no início de 1945 na Alemanha, Áustria e Tchecoslováquia, com o principal objetivo de explorar instalações relacionadas à pesquisa atômica, adquirir recursos e recrutar pessoal científico para acelerar o projeto atômico da URSS, usando informações enviadas por espiões infiltrados no Projeto Manhattan. Assim como sua contraparte americana, a Operação Osoaviakin foi um sucesso estratégico para a União Soviética, pois permitiu aos soviéticos obter uma vantagem considerável em vários campos científicos e tecnológicos. No entanto, muitos dos especialistas alemães que permaneceram na URSS e contribuíram significativamente para os avanços soviéticos o fizeram sob condições de assédio. Sob a ameaça de represálias, os especialistas e suas famílias foram proibidos de enviar ou entregar documentos escritos. De um ponto de vista ético, a operação foi altamente controversa, pois envolveu a transferência forçada de milhares de pessoas sem seu consentimento. Os cientistas, técnicos e trabalhadores alemães foram designados tanto para projetos individuais quanto para grupos de trabalho, principalmente nas áreas de aeronáutica e tecnologia de foguetes, pesquisa nuclear, química e óptica. Esses projetos duraram aproximadamente 5 anos, e os pesquisadores foram autorizados a retornar à Alemanha entre 1951 e 1958, tendo que manter em segredo seus anos na União Soviética. Aqueles que se estabeleceram na República Democrática Alemã receberam tratamento preferencial. Alguns obtiveram cátedras universitárias e outros se tornaram funcionários públicos. No contexto mais amplo da Guerra Fria, a Operação Osoaviakin refletiu a feroz competição entre os Estados Unidos e a União Soviética pelo controle da ciência e da tecnologia. O lado sombrio da inovação. Conclusões sobre a tecnologia desenvolvida pelo regime nazista. Em resumo, o regime nazista desenvolveu uma ampla gama de tecnologias militares que, embora não tenham alterado o resultado da guerra, foram cruciais para o desenvolvimento tecnológico posterior,
especialmente no contexto emergente da Guerra Fria e na crescente confrontação entre os Estados Unidos e a União Soviética. Hans Kammler foi uma figura-chave nesse processo de desenvolvimento tecnológico da Alemanha nazista. A partir de seus escritórios no SS Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt, ele projetou e supervisionou a construção de muitos campos de concentração e extermínio, bem como os enormes edifícios de crematórios onde milhões de vidas humanas foram sacrificadas. Em meados de 1943, depois que as forças aliadas começaram a bombardear os massivos complexos de produção do regime, Kammler foi encarregado de transferi-los para bunkers subterrâneos, onde os cientistas, engenheiros e técnicos nazistas continuaram a desenvolver programas tecnológicos, desta vez focando na produção de novas, ambiciosas e, em alguns casos, extravagantes armas. Kammler desapareceu misteriosamente no final da guerra, dando origem a numerosas teorias sobre seu destino. Alguns acreditam que ele foi capturado pelos aliados e transferido secretamente para os Estados Unidos sob a Operação Paperclip. Outros afirmam que ele foi executado ou que cometeu suicídio para evitar ser capturado. A falta de provas conclusivas sobre seu destino alimentou especulações, transformando Kammler em uma figura quase mítica nas narrativas da Segunda Guerra Mundial. Sua história representa um dos capítulos mais sombrios e enigmáticos da Segunda Guerra Mundial. O V-2 e o Me-262, o primeiro míssil balístico de longo alcance e o primeiro caça a jato, respectivamente, refletem tanto a engenhosidade quanto o desespero do regime nazista. Sob a direção de Kammler e o gênio técnico de Werner von Braun, ambos dispositivos, junto com muitos outros, tornaram-se realidade, mas a um custo humano incalculável. Milhares de prisioneiros de campos de concentração morreram durante sua construção, vítimas das desumanas condições de trabalho nas fábricas subterrâneas projetadas por Kammler. Apesar de serem verdadeiras inovações em tecnologia militar, as Wunderwaffe não conseguiram mudar o curso da guerra, principalmente devido aos atrasos na produção e aos problemas logísticos que a Alemanha enfrentou nos últimos anos do conflito. Em muitos casos, as capacidades dessas armas foram exageradas para manter o entusiasmo entre a população e as forças armadas como parte de uma campanha de propaganda dirigida por Joseph Goebbels. O papel desempenhado pela organização Todt, por outro lado, é um claro reflexo do desespero do regime nazista e sua necessidade de canalizar todos os recursos disponíveis para o esforço de guerra. No início dos anos 40, a organização, que anteriormente se dedicava à construção de estradas e pontes, foi obrigada a se concentrar no desenvolvimento de armamentos através do trabalho escravo. Seu fundador também morreu em circunstâncias extremamente misteriosas, e sua história, junto com a de Kammler, é uma das mais enigmáticas deixadas pela Segunda Guerra Mundial. O projeto Urânio, por sua vez, representou o esforço do regime nazista para desenvolver uma bomba atômica. Após a descoberta da fissão nuclear em Berlim em 1938, as tentativas de construir armas baseadas em uma reação nuclear em cadeia se multiplicaram, e todas as potências mundiais se empenharam nesse esforço. A Alemanha nazista não foi uma exceção. No entanto, o projeto foi obstaculizado por vários fatores: cortes no financiamento no contexto da crise econômica provocada pela guerra, bombardeios constantes e missões de espionagem por parte das forças aliadas para interromper o programa, e a fuga de cérebros que ocorreu quando o Partido Nazista começou a interferir na vida de vários cientistas e técnicos que possuíam o conhecimento necessário para realizá-lo. Apesar dos rumores disseminados na época, o regime nazista esteve longe de conseguir produzir uma bomba atômica semelhante às que os Estados Unidos lançaram sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945. Após a queda do regime nazista, as potências vencedoras apressaram-se em recrutar cientistas e capturar a tecnologia desenvolvida sob o Terceiro Reich. A Operação Paperclip, realizada pelos Estados Unidos, e a Operação Oso Aviakin, realizada pela União Soviética, são exemplos de como os dois países competiram ferozmente no contexto da Guerra Fria para adquirir o conhecimento científico e técnico alemão e usá-lo para desenvolver seus próprios programas de tecnologia avançada.
Essas operações não apenas trouxeram cientistas nazistas como Wernher von Braun para os Estados Unidos e a União Soviética, onde desempenharam um papel crucial na corrida espacial, mas também levantaram profundas questões éticas. Era justificável, afinal, conceder asilo e emprego a indivíduos que haviam colaborado com um regime genocida em troca de seu conhecimento. Os avanços tecnológicos realizados pelos nazistas foram, em última análise, cruciais para o desenvolvimento tecnológico posterior, mas foram alcançados a um sacrifício humano sem precedentes. Devido não apenas ao que aconteceu durante a guerra, mas também ao que ocorreu depois, no contexto da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética, a história de Hans Kammler e das Wunderwaffe continua sendo um dos capítulos mais sombrios e misteriosos da Segunda Guerra Mundial.